Olá, eu queria fazer um agradecimento aqui. Nós, nesse propósito de evangelizar usando a rede social, quero agradecer aos mais de 500 inscritos neste canal que tem colaborado no compartilhamento dos vídeos para a edificação de muitos e para a evangelização do mundo, cumprindo assim o ide do Senhor Jesus, que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu não posso deixar a oportunidade que estamos tendo nessa geração de usar os veículos de comunicações muito fortes, que são as redes sociais, ainda mais tá aí o YouTube, que é gratuitamente, e ficar calado. Não posso ficar calado mediante a oportunidade que o Senhor Jesus nos deu de ministrar e de usar esses veículos de comunicação. Eu tenho certeza que os homens que pregaram a palavra, que já partiram dessa terra, eles desejariam ter vivido essa época. Então não posso deixar passar em branco. E agradecer a todos que se inscreveram nesse canal. E dando continuidade a esse projeto, eu queria deixar hoje uma palavra para reflexão e meditação de muitos, que você possa compartilhar esse vídeo para evangelizar um amigo seu, alguém que está perdido, que ainda não conheceu o Senhor Jesus. A palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Repetindo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu decidi deixar essa reflexão para todos vocês que estão assistindo, porque eu sempre gostei de evangelizar nos hospitais, já fui em presídios, já fui nas ruas, em bairros, e eu lembro-me muito bem que eu estava visitando uma pessoa no hospital e ela já estava bem de saúde, já tinha recuperado, mas Deus me deu a oportunidade de ir ali pregar a palavra para aquela pessoa, e eu li esse versículo para aquela pessoa sobre Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa pessoa me perguntou o seguinte: poxa, Luciano, por que vocês pregam dizendo que o salário do pecado é a morte? E não é bem assim que nós vemos acontecer. Essa sentença de morte para quem vive pecando nessa vida, a gente não vê isso imediatamente acontecer. Isso é uma verdade, isso é um conto de carochinha. Eu queria que você me explicasse melhor isso aí. Eu olhei para aquela pessoa, achei até engraçado, e a sinceridade da fala dele. E para ele entender melhor, dentro do versículo lido, eu expliquei para ele o seguinte: eu fiz uma pergunta a ele. Eu falei para aquela pessoa assim: você trabalha? Você trabalha? Ele disse para mim: sim, eu trabalho na Vale do Rio Doce, sou metalúrgico, trabalho lá na área da Vale. E eu: pois bem, quantos dias do mês você trabalha para você ter seu salário? Como todo mundo, eu trabalho 30 dias e eu sou remunerado por isso. Pois é, eu vou te responder, baseado nisso aí, eu vou responder essa pergunta que você me fez. Por que as pessoas não morrem imediatamente? Por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. Nós vivemos num tempo da graça. Nós vivemos no tempo da graça. Deus deu um tempo para o homem se arrepender, sabendo que ele é um pecador e que está debaixo de uma sentença de morte, porque a Bíblia diz também nesse mesmo livro de Romanos que
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz do Calvário para nos dar essa salvação. Então veja bem, por que eu te respondo essa pergunta? Por que você disse que as pessoas vivem mergulhadas no pecado, passa dias e dias pecando, meses, anos, enfim, a vida vai indo e ela vai vivendo na prostituição, nas drogas e tudo aquilo que a Bíblia condena? Por que essas pessoas imediatamente não recebem a sentença de morte? Porque, como eu havia dito, estamos vivendo o tempo da graça. Você disse que trabalha, eu falei para ele, 30 dias. A mesma forma acontece com o ser humano que vive no pecado. Você peca hoje, peca amanhã, peca daqui a um ano e vai cometendo pecado. Mas vai chegar o dia da sua recompensa. E a recompensa para aquele que vive em pecado, a Bíblia diz que é a morte. Entendeu? Então o trabalhador, ele trabalha 30 dias para no final o patrão dele chegar lá e lhe remunerar com um determinado salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tem muita gente pensando que vai ficar barato. Infelizmente, não vai ficar barato, porque você vive no pecado pensando que não vai acontecer nada, mas vai chegar o dia de você receber a sua recompensa. O salário do pecado é a morte. Então, Deus, ele sempre deu tempo ao homem. Se você observar a palavra, na palavra de Deus no livro de Gênesis, conta ali uma história muito interessante sobre a vida de Noé. Um homem justo, Deus pede a ele que constrói uma arca e anunciasse a todos os moradores daquela época que a porta daquela arca seria a salvação para aqueles que crescem na mensagem de Noé. Noé, ele construiu a arca e não foi de um dia para o outro. Os homens estavam, a Bíblia diz que a terra estava cheia de podridão, de pecado, de injustiças, de imoralidade, de corrupção. A terra estava terrível. A Bíblia fala que os pecados da humanidade tinham chegado ao trono do céu e Deus decide escolher. Havia na terra um homem justo e era Noé. Deus escolhe Noé, dá as orientações de como fazer a arca e Noé. E Deus foi misericordioso com o povo, mas o povo não queria receber a misericórdia de Deus, o dom gratuito que era a salvação. Noé passou 120 anos construindo a arca e anunciando aos moradores que o Senhor acabaria com toda a raça, salvos que se arrependessem e entrasse na arca. Naquela ocasião, a porta da salvação era a arca. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Jesus é a porta. E Jesus, no Novo Testamento, citando o velho, diz: olha, os últimos dias seriam como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Quer dizer, viviam mergulhados em pecado, nas baladas da vida. E veio o dilúvio e consumiu a todo. 120 anos era o tempo que Deus deu à geração de Noé. E o povo não se arrependeu. O que aconteceu? Enquanto Noé construía a arca, a Bíblia diz que há muito tempo não chovia. E o povo zombava achando que Noé era doido, era pirado, não regulava na cabeça. E continuavam mergulhados no pecado. Mas a misericórdia de Deus foi dada àqueles homens. Eles viveram também um tempo como o nosso, como se fosse o tempo da graça. O tempo da graça era o tempo em que Noé construiu a arca, 120 anos. Naquele período Noé anunciava: olha, haverá o fim, o escape à porta. E o povo zombou, brincaram com Noé, desprezaram a mensagem de Noé. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. A igreja está aí anunciando que Jesus vai voltar
para arrebatar aquele povo que se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Ele como Salvador, que recebeu esse dom gratuito e que abandonou o peso, o fardo do pecado. Talvez você que está me ouvindo aí tenha feito a mesma pergunta desse jovem que eu evangelizei, me perguntando, dizendo que essa sentença é falsa, porque imediatamente nós não vemos ninguém morrer, porque o mundo é tão cheio de pecado, as pessoas vivem mergulhadas no pecado, no entanto nós não vemos essa sentença de morte. Com certeza você não vê, porque Deus te ama, porque Deus te ama tanto que Ele ainda não destruiu essa terra. Há um tempo de graça, há um tempo que o Espírito Santo está te convidando para aceitar Jesus como Salvador, está te convidando a se arrepender dos seus pecados e a abraçar o Mestre, a se converter do mau caminho. O mundo dita uma regra: converter é mudar de rumo, é curvar ao contrário, é ir na contramão do mundo. Então Deus, isso se chama conversão, é andar na contramão do que o mundo dita. Então eu quero que você entenda uma coisa: não seja Maria vai para as outras, no ditado popular. Maria vai para as outras. Ah, tem um show não sei onde, aí rola droga, prostituição, o rock and roll, e corre todo mundo para lá porque a moda diz que agora é isso, e então você está sendo Maria vai para as outras. Cuidado, porque da mesma forma que aconteceu na época de Noé anunciou 120 anos que haveria um dilúvio. Ninguém acreditou e aconteceu. E a igreja, há 2000 anos, dispensação da graça, prega: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, prepara-te para encontrar com o seu Deus, arrependa-te, crede no Evangelho. Um certo profeta diz: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Diz assim também a palavra do Senhor: hoje é o tempo aceitável da salvação. Então, a você que me assiste, eu quero deixar essa palavra, e dizer que ainda há tempo de se arrepender e aceitar o Senhor Jesus. Seja um adorador. É tão maravilhoso servir o Senhor. Talvez você que está me assistindo está vivendo uma vida vazia, uma vida vazio, você procura preencher o seu vazio com aquilo que o mundo oferece, nas bebidas, nas drogas, na prostituição, e você continua vazio. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo, até a terra te consumir. E se você partir dessa vida sem o sangue de Cristo na sua vida, você pode ficar e morrer. E o pior, morrer eternamente. Então Deus não quer que você morra. O inferno não foi para o homem, o inferno foi para o diabo e seus anjos. Mas o homem, a Bíblia diz, amou mais as trevas do que a luz. Então dê ouvido à palavra do Senhor, pensa direitinho o que você está fazendo, o que você está aprontando, confessa, reveja. Olha para dentro de você e confessa que você não é feliz, porque só Jesus pode te dar felicidade. Existe algo que vai entrar dentro de você, chamado Espírito Santo. Ele vai fluir dentro de você e vai minar água viva. Jesus é água viva, água viva que vai te dar felicidade, vai te dar alegria e vai te dar certeza de salvação. Então eu queria que você meditasse, e você que me assiste, de repente você está me assistindo aí, você já aceitou Jesus como Salvador, compartilhe esse vídeo para a reflexão daquele que não é. Você deve ter mais de 1000 amigos no Facebook, você é evangélico, e você não entrega um folheto, não fala nada. Compartilhe esse vídeo aí, faz alguma coisa. Quem sabe um dos seus amigos aí, amanhã, pode já estar jurado de morte, e por causa de uma palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Você pode livrar uma alma de um inferno através da palavra que tem poder.
Então ajuda aí, vamos evangelizar. Não deixe esse tempo passar, não deixe, como diz a letra de um hino tocada, muito interessante, que não passa de nós essa geração, que não se levante outra geração de adoradores. Esse hino ele fala assim: não deixe que essa geração passe sem nós fazermos nada, que não seja preciso que se levante outra geração, que a geração de adoradores seja nossa. Então não deixe o tempo passar, não deixe a oportunidade de pregar, use as redes sociais para dizer que Jesus ama, que Jesus ainda salva, que o tempo ainda, por mais que a pessoa esteja mergulhada no pecado, ainda há salvação, ainda vivemos o tempo da graça. Não deixe que esse tempo passe, que essa pessoa, que quem sabe seja amigo, até familiar seu, ela receba o salário dos seus pecados, que é a morte. Ofereça a ela o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela paciência de ter me assistido, e eu repito, inscreva nesse canal. Nós já somos mais de 500 inscritos que recebem uma palavra de edificação. Compartilhe esses vídeos para evangelizar, e eu tenho recebido comentários de pessoas que têm sido abençoadas, pessoas que têm testemunhado. Então está sendo uma bênção, nada em vão, Senhor. Vamos expandir essa palavra, vamos semear, porque Jesus está voltando. Faça alguma coisa para Jesus na sua geração, não deixe que outra geração se levante no seu lugar para fazer. Seja você adorador, seja você uma bomba atômica no inferno para dissipar as trevas. E a única coisa que pode dissipar a escuridão é a luz. Jesus é a luz do mundo. Acenda uma luz, compartilhe esse vídeo. Eu te agradeço e que o Senhor te abençoe. Amém.